Há 20 anos, a Fundação Telefônica Vivo vem contribuindo na construção de um futuro melhor e com mais oportunidades para todos, desenvolvendo projetos em educação, empreendedorismo social e voluntariado. Acreditamos na inovação educativa como forma de imaginar um mundo de novas possibilidades. Desenvolvemos projetos que têm como base o potencial humano, tendo como aliados a tecnologia, o conhecimento e a inovação. Boa tarde. Para quem não estava aqui pela manhã, eu sou Everton Lopes Batista, repórter da Folha de São Paulo, e eu vou ficar com vocês no nosso próximo debate agora. Essa mesa de debates ela tem como tema principal a inovação em metodologias ativas. Nessa mesa, nós vamos discutir os avanços e os desafios nessas abordagens que tentam trazer para o centro o protagonismo do aluno e a colaboração do aluno em sala de aula. Antes de chamar os debatedores, eu quero lembrar que vocês do público podem mandar perguntas por escrito em qualquer momento do debate. É só levantar a mão que os assistentes vão recolher as perguntas e trazer aqui para o palco. Também um outro recado, a cobertura desse evento já está sendo publicada no site da Folha de São Paulo. E no domingo, dia 17, a gente também publica um caderno especial com mais matérias sobre o tema. Para compor a nossa mesa, eu quero chamar aqui a coordenadora de projetos do Instituto Educa Digital, Débora Cebrian. Também quero chamar a mestre em Filosofia da Educação e pesquisadora do Centro de Referências em Educação Integral, Júlia Pinheiro Andrade. Para completar o painel, vou chamar aqui também o presidente do Instituto Brasileiro de Formação de Educadores, da Unitar Faculdade em Campinas, Marcelo Veras. Bom, nós temos então os minutos iniciais para cada um já abrir a discussão, e eu quero começar fazendo uma pergunta para a Débora. Débora, você fala bastante do design thinking na sala de aula, para a gente resolver problemas específicos, mas também tem o risco de adotar isso como uma receita pronta, que sirva para tudo. O que a gente precisa fazer dentro da escola para que ele não seja, para que não caia nessa tendência da homogeneização, de usar uma receita pronta para tudo, mas olhar para cada problema separadamente? Por favor. Boa tarde a todos, obrigada pela pergunta. Bom, o Design Thinking ele é uma abordagem de resolução de desafios. E ele é um modelo de pensamento centrado nas pessoas. Então, ele nos traz uma oportunidade de justamente fugir dessa tendência de encapsular tudo, né? Metodologias ativas, inovação, são termos que eles estão em pauta hoje, né? Os eventos, os artigos científicos, os projetos, os serviços que são oferecidos para as escolas, eles vêm acompanhados dessa terminologia, né? A dinâmica que o Design Thinking oferece, que é pautado em 3 pilares, que são a empatia, a colaboração e a experimentação, eles nos dão caminhos para construir os nossos próprios projetos, as nossas próprias metodologias. Então, no estudo do Design Thinking, os pesquisadores que estudam esse tema, e a gente no Educa Digital que também trabalha nessa perspectiva desde 2014, em formação de professores, com empresas, com universidades, com vários públicos diferentes, a abordagem nos dá a possibilidade de criar juntos, de co-criar juntos, de avaliar projetos que já estão em pauta, de remixar práticas que podem nos ajudar. Então, o DT, a gente não o considera como uma metodologia, certo? Ele, na verdade, porque ele não é um passo a passo. Apesar dele estar pautado em 5 fases, dentro desses pilares que eu falei da empatia, colaboração e experimentação,
o que vai pautar os encontros e quem for vivenciar essa prática é justamente qual é o meu desafio. E, às vezes, o desafio da minha escola pode ser o mesmo da sua, mas, como nós temos públicos diferentes, com experiências diferentes, com recursos diferentes, o caminhar do processo vai ser completamente diferente. E a gente tem trazido muito a perspectiva do DT numa perspectiva de inovação aberta também, ou seja, de compartilhar também as nossas práticas, as construções que a gente faz, os erros que a gente comete. O Design Thinking, ele reverencia também o erro, que é uma coisa que normalmente a gente não coloca em pauta. Eu vou dar um último exemplo para fechar. A gente fez uma formação numa escola de educação infantil em Brasília. É uma escola que fica dentro da UNB. E, na nossa formação, né, o desafio delas era como integrar a comunidade de pais mais próximo da escola e também, como estavam dentro da universidade, como que eles poderiam melhorar a prática deles. Mas, no processo, eles perceberam que os problemas deles eram outros, os primordiais para atingir agora. E um deles era justamente saber lidar com o erro. E, como produto dessa formação, eles criaram o Fail Festival, ou seja, o Festival de Falhas, para compartilhar falhas. E isso não estava na perspectiva, não era esse o mote nem o objetivo. Então, a abordagem do DT, ele traz essas perspectivas. Às vezes, a gente encontra coisas pelo caminho que não era exatamente o que a gente esperava, né? Mas ele abre essas perspectivas. É por isso que ele não é uma metodologia e é por isso que ele nos ajuda a não encapsular, a não homogeneizar. Muito obrigado, Débora. Vou passar, então, para as considerações iniciais da Júlia. Júlia, uma pergunta para você também. Com a Base Nacional Comum Curricular e outros marcos legais, eles apresentam a tendência de focar no desenvolvimento de competências e não mais só na exposição dos conteúdos. Com a chegada desses marcos, a era das aulas expositivas teria, finalmente, chegado ao fim? Bom, as aulas expositivas como método único principal já deveriam ter chegado ao fim há pelo menos 2.500 anos, né? Elas são muito importantes e elas têm um lugar, como foi falado na neurociência de manhã, né? A gente consegue, por 15 minutos, realmente focar plenamente no que outra pessoa está falando. O professor Antônio Cândido, um dos maiores intelectuais desse país, que dava aulas, né, na USP de 4 horas, dizia que por 50 minutos ele podia falar e os alunos iam prestar atenção, mas a partir daí não. Então, a gente teria que fazer outras coisas que não simplesmente ouvir alguém falar, ainda que de modo exemplar e argumentativo. Então, a maiêutica socrática, né, há 2.500 anos atrás, já era uma aula aberta, né, e interativa, baseada em argumentação e pensamento sobre o mundo. Então, nessa discussão das metodologias ativas e da BNCC, é preciso a gente saber o que é antigo e que aparece como novo, o que de verdade é novo e o que é novidadeiro. Né? Porque é isso, virou slogan que atrai investidores, que atrai compradores e que atrai um ar de modernidade. Então, já é antigo que a aula expositiva não é o melhor método de ensinar tudo. Ela serve para alguns tipos de conteúdo ligados à argumentação e à exploração teórica, que pode ser muito ativa se o estudante, se o aprendiz está engajado em construir significado com aquele tema, né? Então, ela pode fazer muito sentido nos anos finais do fundamental, no ensino médio, no ensino superior, no EJA. Nos anos iniciais, na educação infantil e no fundamental, anos iniciais, não faz sentido. E para muitos conteúdos que são ligados à criação, à colaboração e à invenção, ela também não faz sentido algum. Então, fundamentalmente, a gente tem que pensar qual que é o objetivo, qual é a intencionalidade pedagógica de cada conteúdo, essa é a primeira coisa. E para cada conteúdo, pode existir diferentes estratégias para ensinar. Então, não há um único e melhor jeito de ensinar tudo a todos. Há diferentes estratégias, né? E a gente precisa variá-las de acordo com os estudantes, com a demanda dos estudantes e de acordo com a intencionalidade pedagógica. As metodologias ativas, elas têm um papel muito importante agora, porque, de verdade, é novo que a gente está numa sociedade em que tem muita informação, altamente mediada pela tecnologia, então a gente tem realmente ao alcance de todos um supercomputador de bordo que pode fazer muitas coisas, né, de inventar aplicativos a fazer uma busca. E cabe à intencionalidade pedagógica e à clareza do saber fazer usar esse supercomputador para coisas realmente criativas e humanas, e não ficar no básico, né?
Então, por exemplo, a gente costuma falar no Centro de Referência de Educação Integral, e isso eu aprendi na Rede Brasileira de Aprendizagem Criativa, que a gente pode ter uma grande metáfora, né, para pensar um pouco juntando o que são os fundamentos da aprendizagem, que a gente viu de manhã na neuroeducação, e o que são os desafios que a gente já aprendeu com a pedagogia do século XX, né, de Vygotsky, Freinet, que também foi falado de manhã. A gente tem que ter realmente um propósito claro e compartilhado com os estudantes do porquê ensinar e aprender determinados temas, né, isso tem que ser compartilhado. Então, a gente tem que ter um chão baixo para que todo mundo possa entrar na matemática, na história, no estudo dos territórios, nas artes, na educação física. Só que um teto alto, para a imaginação ser o limite, para a gente pôr a imagem em ação e a gente criar coisas novas e diferentes e que façam sentido para os estudantes. E, sobretudo, para isso, ter paredes largas. Então, a gente sair dos muros da escola e ir para o território, porque lá estão os grandes problemas a serem resolvidos. E é contextualizando a aprendizagem que os estudantes vão mais longe, indagam mais e, sobretudo, continuam tendo a fome de aprender e se espantar com o mundo, que eles chegam no mundo assim, né? As crianças são naturalmente cientistas e investigadoras, né? Aos poucos a escolarização vai apagando o brilhinho no olho. Então a missão número 1 da escola tem que ser não apagar o brilho do olho, nunca, né? Manter aceso o espanto, manter aceso a problematização. E para isso, quebrar os muros da escola e ir para o território é um passo decisivo. Sim, as competências gerais exigem, para serem desenvolvidas, metodologias ativas, né? Para a gente mobilizar conhecimento crítico, científico, argumentativo, colaborativo, comunicativo, a gente tem que estar em comunicação, em argumentação e numa investigação autêntica e ativa. E, para isso, estratégias tipo design thinking, né? O desenho de ideias, todas as formas colaborativas de cocriação são fundamentais. Último detalhe, a gente já pode pensar num próximo encontro, né, no Inovações Educativas da Folha 2020, que a gente já faça uma metodologia ativa de discussão das metodologias ativas. Então, a gente começar não num formato plateia expositivo, mas num formato de discussão rápida, sondagem de conhecimentos prévios com aplicativos, e aí a gente já interagir de um outro modo mais ativo sobre esse próprio tema. Obrigado, Júlia. Vou precisar de um treinamento para... Antes de passar para as considerações iniciais do Marcelo, eu quero lembrar que vocês podem enviar as perguntas em qualquer momento, estamos recebendo elas aqui. E a gente vai discutir mais sobre o que vocês já falaram também nesse período de debate. Marcelo, a gente está falando de metodologias ativas e boa parte da energia para passar para esse novo modo de sala de aula, enfim, voltar para a formação de professores. A gente precisa prestar atenção nisso. Mas o professor dá conta de implementar essas metodologias sozinho? O que os gestores e as instituições precisam fazer para dar suporte e apoio para o professor? Boa tarde a todos. Obrigado, Everton. Prazer estar aqui com vocês, Júlia, Débora. Bom, gente, eu tenho dito na minha jornada de mais de 20 anos em educação que talvez uma das palavras que mais precisam ser respeitadas nesse momento histórico que a gente está vivendo é o termo óbvio, né? Porque nós estamos... Eu acho que as informações estão aí circulando a uma velocidade estratosférica, todo mundo sabe o que está acontecendo, só quem estiver fechado numa bolha não está vendo o que está acontecendo no mundo. Então, essas 2 primeiras décadas do século XXI, elas foram absolutamente transformadoras. O que aconteceu nessas 2 primeiras décadas é o equivalente ao que aconteceu 200 e poucos anos atrás, na primeira Revolução Industrial, o que aconteceu em 12.000 a.C., quando a gente se transformou numa sociedade agrícola, chamada Revolução Agrícola. E a educação, é engraçado que nos últimos 200 anos, né, arredondando aqui, nos últimos 200 anos, ela se pautou nessa agenda científica, moderna, capitalista, depois da primeira Revolução Industrial, em produção de conhecimento. Basta ver as maravilhas que a gente conseguiu construir nesses últimos 200 anos.
de ir à Lua, de transplante de órgãos, nós mais do que dobramos a expectativa de vida da humanidade. Então, foi uma agenda fundamentalmente científica, e o professor, nesse contexto, era um professor de fomento à ciência, de transmissão de conteúdo. E, engraçado, eu não sei se quem já teve a curiosidade de fazer essa reflexão, se a gente for na essência do termo educador, o termo educador vem de dois termos, né, de ex e de ducere. Ex, que significa para fora, e ducere, que significa conduzir. A essência de um professor é um condutor. O para fora fica aí na nossa imaginação. Para fora de quem? Para fora dos muros da escola ou para fora de si mesmo, né? Então, nós sempre fomos, por essência, condutores. Então, por que nos últimos 200 anos a gente deixa de ser condutor e a gente passa a ser um mero transmissor de conhecimento? Por questões da agenda científica, enfim. Mas, como bem lembrado aqui, a partir do momento que a gente coloca na palma da nossa mão, né, e isso tem data e hora, 29 de junho de 2007, o falecido Steve Jobs sobe no palco e lança o primeiro smartphone. Aliás, um caso surreal, interessantíssimo, que dá uma lição para todos nós, educadores, inclusive, porque a Apple, naquela época, não era produtora de telefonia celular, foi um outsider, foi alguém de fora do setor, né? Então, não foi a Nokia nem a Motorola que criou o smartphone, assim como não foi uma companhia de táxi que criou o Uber, assim como não foi uma companhia hoteleira que criou o Airbnb. Então, esse momento histórico, a partir da chegada do smartphone, mudou a vida de todo mundo. Eu vi uma pesquisa recente, nós estamos com, em média, 80 aplicativos no celular. 80 aplicativos no celular. Eu brinco que só falta sair uma mãozinha para fazer cafuné, porque o resto tudo a gente faz com essa maquininha que a gente anda no bolso. É incrível, a gente faz tudo, né? Então, assim, eu acho que, mais do que uma revolução na educação e no papel do professor, eu enxergo este momento histórico como um retorno às origens. Por sinal, frases de décadas atrás agora estão vindo à tona e mostrando uma coisa que a gente sempre soube, né? A nossa querida Maria Montessori tem uma frase que muitos educadores devem conhecer: nunca ajude uma criança a fazer algo que ela se sinta capaz de fazer. Isso não é de hoje, nem de ontem, nem do mês passado. Isso já faz muito tempo. Então, eu acho que o professor, por mais doloroso que seja esse processo, e ele está no começo, faltam 50 dias, aí, 60 dias, para a gente começar a terceira década do século XXI. No último dia 14 de setembro, lá em Campinas, a gente reuniu 1.400 educadores para o terceiro Congresso Brasileiro de Inovação na Educação, e lá a gente publicou um livro chamado Educação 4.0, com 12 predições para o dia 31 de dezembro de 2029, ao final da próxima década. Vamos esperar para ver quais e quantas vão acontecer, mas está muito claro que muitas coisas vão acontecer. Da extinção por definitivo de processos seletivos como vestibular e Enem, isso não dura mais 5 anos. Ao papel de cocriação, ao uso de metodologias ativas, enfim, sabe, vocês conhecem a teoria do copo meio cheio e meio vazio, né? Para quem é daquele grupo da teoria do apocalipse, é o fim do mundo. Por sinal, eu viajo o Brasil, nós temos 8 unidades da escola hoje, e eu chego em determinados lugares, tem educador achando que o mundo vai acabar, já colocando data e hora. Eu vejo, por outro lado, eu acho que vai ser a partir do momento que esse ato de transmitir conhecimento, ele vai ser compartilhado, e já está sendo compartilhado com a tecnologia, com a inteligência artificial e com tudo que está vindo por aí, muito pelo contrário, o papel do educador vai ficar muito mais nobre. Eu não teria, confesso para vocês, eu estou em educação há bastante tempo, eu não teria criado uma marca como o IBFE se eu não acreditasse que uma hora essa chave não ia virar. Me digam um país do mundo, dos 200 que tem, que chegou a qualquer lugar decente se não fosse através da educação. Não existe. É lógico que aqui a agenda não é a agenda que a gente gostaria, as coisas não acontecem na velocidade que a gente gostaria, mas onde eu vou e eu encontro educadores, eu digo o seguinte: quem está em educação e está pensando em sair, não saia. Quem está pensando em entrar na carreira de educador, entre. Porque a nossa hora vai chegar, está mais perto do que longe, e o papel do educador vai ser cada vez mais nobre, passando por curadoria de conteúdo, pelo uso de metodologias ativas, um gestor de um ambiente onde o aprendizado vai ser coletivo e, principalmente, como disseram minhas colegas aqui, ajudar os alunos a fazer interferências reais.
Porque para que serve uma escola? O que é uma educação se não preparar um agente que vai do muro para fora da escola a agir para que o mundo seja melhor e que a sociedade seja melhor? Então, a minha visão é muito positiva, muito otimista. Eu acho que a nossa carreira vai ser cada vez mais valorizada. Não tá, repito, não está acontecendo na velocidade e na intensidade que a gente gostaria. Mas a nossa carreira vai ser, e eu acho que não vai demorar muito, uma das carreiras mais valorizadas no Brasil, como é no mundo. Obrigado, Marcelo. Para começar, tem uma pergunta bem abrangente, geral, ela é voltada para o Marcelo, mas eu vou tomar a liberdade aqui de estender para todos da mesa. É a pergunta da diretora Regina. E ela pergunta, qual é o maior desafio na implementação das metodologias ativas? E a gente sabe que é um leque, né? Não é só uma. Como a gente consegue fazer isso? Quais são as barreiras para isso? Bom, se a gente pensar que a cultura digital ela tem impulsionado o compartilhamento das nossas práticas, das nossas vivências, a gente começou a falar de um modelo chamado de rede distribuída, que não é novo. Esse modelo ele foi criado por Paul Baran quando a internet foi criada, né, lá em 1950 ou 60, não me lembro ao certo. Então, a gente tem passado por alguns processos, né, da rede centralizada, de um para muitos, da rede descentralizada, de pequenos nichos, onde que é uma coisa que está nas nossas instituições, né? Você tem coordenadores, gestores dentro da escola que cuidam de áreas como humanidades, ciências naturais, e nós temos a rede distribuída, que é o que nós chamamos de rede colaborativa, que nós repetimos isso muito hoje em educação, e é uma palavra linda, colaborar, mas, na prática, ela é bem difícil de fazer, a gente precisa de estratégias para isso, né? E uma das estratégias para isso é se trabalhar com formações que tenham como pauta essa rede distribuída, em que existe uma horizontalidade entre a gestão, os professores, os alunos e até os pais dos alunos, dependendo do tipo de desafio que a gente vai enfrentar no nosso contexto, que pode ser uma escola, uma organização, né? Eu acredito que tem muitos públicos aqui. O mais importante hoje, para a gente vencer esse desafio, talvez hoje, seja, de fato, abrir essa escuta ativa. Isso não é fácil, porque quando a gente escuta, a gente também precisa dar uma devolutiva, né, e mediar o que veio. O DT ele traz uma coisa interessante nessa parte da cocriação e colaboração, que é uma fase que é chamada de ideação, né, que muitos de nós que conhecem como brainstorm, ou como as crianças adoram chamar de chuva de ideias. Quando a gente pega essa chuva de ideias, a gente tem que decidir quais os caminhos que a gente vai tomar. Essa é uma fase complexa, porque, às vezes, uma ideia ela demora para surgir, e, quando ela surge, a gente tem a tendência de se apaixonar por essa ideia, né? E, quando vem alguém dar um pitaco, né, muda um pouquinho o rumo, pode ser que algumas pessoas se incomodem com isso no caminho. E essas são coisas que a gente precisa vencer quando a gente quer falar de metodologia ativa. E lembrando, como o Marcelo bem colocou, né, as práticas ativas, né, toda boa prática pedagógica, no seu cerne, ela deveria ser ativa, né, porque Paulo Freire, Piaget, eles já diziam isso no século XX. Isso não é exatamente um conceito novo, né? Trazer o aluno para o centro do processo, os processos de decisão de gestão hoje, de colaboração para reestruturação de projetos político-pedagógicos, eles demandam a escuta ativa e uma horizontalidade maior. Então, se a gente conseguir mudar essas estruturas, talvez a gente consiga avançar um pouquinho em relação a isso. Bem, eu vejo que a gente precisa experimentar. Então, essa é a primeira ideia, né? A gente tem desenvolvido vários cursos, tanto no Centro de Referências em Educação Integral, quanto no Instituto Singularidades, no Instituto Vera Cruz, em que a gente reconhece as práticas. Então, a gente cria espaços colaborativos e de escuta para reconhecer práticas docentes. Então, a primeira coisa é reconhecer o que já é feito, porque, muitas vezes, vários professores já fazem várias experimentações que podem ser chamadas de metodologias ativas, mas eles não chamavam assim. Então, eles não se reconheciam nessa nomenclatura. Então, a primeira coisa é entender o que a gente está chamando de metodologia ativa.
o que é ser ativo, o que são estratégias mais ativas, o que são estratégias menos ativas, quando usar cada uma. Então, reconhecer práticas. Depois, experimentar num grupo em pares, né, entre professores, diferentes estratégias, conhecer diferentes formas de debate, de experimentação, de colaboração. Então, realmente, no século XXI, é importante que os professores saibam diferentes estratégias de fazer debate na sala, né, uma discussão rápida, uma síntese de ideias, né, o que são rotinas de pensamento que ajudam a tornar o pensamento dos estudantes mais visível, o que é ensino baseado em desafios, o que é ensino por projetos, quando usar um, quando usar o outro, o que é gamificação, para que serve a gamificação, quando ela é legal, quando ela não é legal. Então, tem que experimentar e ter um espaço qualificado de troca entre docentes para pensar o que é pertinente e o que não é. E o que disso a gente já conhece e o que disso a gente não conhece. E a gente tem trabalhado muito com a ideia de ter 5 grandes princípios, independentemente do slogan que se utilize, que também a gente já sabe, com todo o acúmulo do século XX, que nos ajudam a decidir, como critérios, se as nossas práticas estão adequadas para o século XXI ou não. Então, usar diferentes formas de experimentação, né? A experimentação deveria ser mandatória. De diferentes jeitos, mesmo que seja uma teoria, como que a gente pode materializar e tornar visível essa teoria? Não é só pelo discurso, tem várias maneiras, né? O mão na massa, em geral, é um jeito de conectar a cabeça, né? Então, minds on, hands on. Quando a gente está com a mão ativamente engajada em alguma coisa, é mais fácil fazer perguntas que ativem o pensamento e que possam ir mais longe. Mas isso não é suficiente, só experimentar não é suficiente. Então, além de experimentar, pôr o uso daquele conteúdo, aquele conhecimento, dentro do seu uso social. Então, não aprender a matemática pela matemática, a língua portuguesa pela língua portuguesa, mas no que isso me ajuda a desenvolver as competências gerais, no que isso me ajuda a me desenvolver e me autoconhecer, no que isso me ajuda a atuar no mundo de outra maneira. Então, é trazer o conhecimento da área que você precisa ensinar dentro de um significado social real, aquilo ajudando a transformar o mundo e a transformar os sujeitos. Depois, métodos colaborativos. Então, não basta pensar individualmente ou em dupla, mas ter desafios em grupo para você formular, idear, ampliar a ideia e colocá-la em prática. Quarto, respeitar os diferentes ritmos, né, de aprendizagem. Então, as tecnologias ajudam muito em personalização, em diferentes portfólios, em diferentes formas de registro da aprendizagem, para tornar visível onde cada estudante está em relação a isso. E, por fim, concordando com todos os princípios anteriores, não ao final, mas como um fio da meada para tudo isso, avaliação formativa. Então, a gente já dispõe hoje de várias estratégias de avaliação formativa, de avaliação visível, tanto para o grupo quanto para o indivíduo, como entre pares, que trazem muitas mudanças para o grupo de estudantes. Então, tendo esses princípios garantidos, a gente tem a atividade com significado mais facilmente garantida em sala de aula. Então, esses são os princípios para experimentar as metodologias ativas. Porém, isso, digamos, traria o conhecimento sobre o que são as metodologias ativas e as habilidades em lidar com elas. Ao lado disso, é preciso desenvolver a motivação. Então, a gente tem que fazer isso de um jeito coerente, forma coerente com o conteúdo. Não pode ser um modelo de aula teórica sobre a metodologia ativa. Tem que ser praticando, né? Então, a gente tem que buscar a coerência entre conteúdo e prática, de uma maneira diversificada, também para o grupo. E, para isso, desenvolver a sensibilidade, porque também o professor, depois de conhecer um leque de opções de diferentes metodologias ativas, ele também tem que ter a sensibilidade para quando utilizar. Então, por isso, concordo com o que o Marcelo disse. O professor hoje tem que ser um super diagnosticador do grupo, conhecer os estudantes, conhecer como eles aprendem, achar os pontos sensíveis, aproveitar o erro como elemento de aprendizagem, não algo a ser desviado, né? Então, algo para ficar visível e ser uma oportunidade de ir mais além, de refletir. E, justamente, ter a sensibilidade para usar as diferentes estratégias. Então, partilhar isso em grupo, né? Ter uma expertise compartilhada em grupo de quando faz mais sentido usar cada metodologia. Tem uma pesquisa muito grande do John Hattie, que é a aprendizagem visível para professores,
que justamente faz uma meta-análise sobre o que mais tem impacto na aprendizagem dos estudantes. E ele vai dizer que em educação tudo tem impacto, só que a gente tem que buscar aquilo que tem mais impacto e que tem menos custo. E ele vai dizer que, de longe, o topo, o que mais tem impacto, a menos custo, é o que ele chama de expertise colaborativa de professores. É quando o conjunto de professores juntos estudam, planejam e decidem a melhor forma de monitorar a aprendizagem dos estudantes e aumentar o impacto nela. Isso só se faz fazendo. Então, a gente tem que mudar os tempos e espaços na escola para que os professores possam, de verdade, planejar e pensar juntos. Marcelo. Bom, Everton, eu acho que o maior desafio para o uso de metodologias ativas aqui no Brasil, especialmente, vai ser já a formação de professores, né? Vamos nos lembrar que a educação praticamente passou ilesa as 3 primeiras revoluções industriais, desde a criação da máquina a vapor, a automatização de fábricas. Isso aconteceu lá na indústria de automóveis, mas a sala de aula, quem observar uma foto de uma sala de aula hoje e em 1920 vai ver pouquíssimas diferenças, né? Agora, a chamada 4ª revolução industrial, nós estamos no seu epicentro, com inteligência artificial, singularidade homem-máquina e tudo isso que está por aí, ela vai nos obrigar a fazer uma mudança radical na formação de professores. Não tem jeito. Nós temos hoje na nossa escola, lançamos no ano passado a pós-graduação em metodologias ativas. Dos quase 400 alunos que fazem a pós-graduação hoje, a gente ouve os depoimentos, assim, eles falam assim, caramba, mas eu não tive isso na faculdade, ninguém me explicou como usar uma metodologia ativa, parece estar descobrindo o mundo ali, e uma dificuldade enorme de entender que metodologia é metodologia, conteúdo é conteúdo. Vou dar um exemplo bobo aqui. Então, você dá lá uma técnica de gamificação e o professor aplica a técnica de gamificação num determinado assunto, tal. Aí, quando acaba, ele... Mas que hora que eu vou dar a matéria? E que horas que eu vou dar aula? Quando é que eu vou dar aula? Não, você já deu aula. O processo já aconteceu. Ah, é verdade, ele aconteceu. É uma coisa que, no início, até me assustou. Eu falei, poxa, que dificuldade, né, de entender que o método é simplesmente o caminho, né? O método é o caminho e ele leva ao mesmo fim. Não é um e o outro, é um ou o outro. Ou você usa uma metodologia ativa ou você fica 50 minutos ali falando. Eu gosto de dizer, vocês acham, a Júlia comentou aqui, vocês acham que essa juventude que está aí, que nasceu depois de 1990, os chamados nativos digitais, os milênios, essa galera, tem pesquisas mostrando que no intervalo comercial de 30 segundos, eles mudam 6 vezes de canal. E não é canal de televisão, é canal de visão de comunicação. No intervalo comercial de 30 segundos, para aqueles que assistem televisão, porque a maioria nem assiste mais, né, eles checam o WhatsApp, checam 2, 3 redes sociais, conversam com 6 vezes. Onde é que alguém acredita que um menino daquele vai prestar atenção na aula e vai estar focado numa aula expositiva? Não vai. Eu até brinco assim, ele está olhando para você, né, com aquela cara de Barbie na caixa, você acha que ele está ali, mas ele não está ali. O corpo dele está ali, ele está olhando para você, mas ele não está ali, não se iluda, ele não está ali. Tem que fazer essa molecada, né, tirar a bunda da cadeira, usar as metodologias ativas e entender que este é o processo, esse é o método inovador. Então, saiu um relatório, recomendo para todos, sensacional, alguns já devem ter lido, publicado agora em setembro, da OCDE. Nós temos uma brasileira na OCDE, não sei se você conhece, a Maria Helena Castro, está lá, trabalhou ativamente nesse relatório, ela é nossa conselheira no IBFE. Esse relatório tem quase 400 páginas, o título é Measuring Innovation in Education, medindo inovação na educação. 395 páginas. Um capítulo sobre inovação em avaliação, em tarefa de casa, no ensino de ciência, no ensino de matemática, um relatório completíssimo e, no final, como cereja do bolo, vários cases mundiais por país. Itália, exemplo. Então, tem muita coisa ali para a gente beber e se aproveitar. Acho que essa leitura pode ajudar muito a gente. E a revolução na formação de professores, para mim, vai ser a chave nesse processo. Obrigado. Na nossa primeira mesa, era uma mesa sobre neurociência, e foi comentado sobre a disputa da atenção que esses dispositivos trazem para a sala de aula. Relógios inteligentes, celular, tablet. Mas, nas metodologias ativas, eles também podem ser aliados, em alguns casos, em vários momentos. Queria que vocês comentassem um pouquinho essa virada na percepção dessas tecnologias na sala de aula que as metodologias ativas podem trazer. Bom, eu sou uma adepta
irrestrita do uso do celular. Assim, eu uso muito em todas as minhas formações e sempre para ajudar a potencializar a comunicação. Então, aqui, por exemplo, eu teria começado perguntando para vocês o que são metodologias ativas. A gente teria usado um aplicativo que chama Mentimeter, né, mente.com, mas é para falar a verdade. Aí teria uns números que vocês clicariam e escolheriam opções ou colocariam palavras para a gente discutir. Então, assim, a tecnologia potencializa imensamente a comunicação, potencializa imensamente a colaboração online, a criação de documentos, dispositivos, narrativas, vídeos, apps, né? Eu sou daquelas que prefere no copo meio cheio, meio vazio, olhar que está meio cheio, né? Não sei quem viu Roda Viva com Yuval Harari, né? Ele tem uma análise crítica muito contundente do mundo contemporâneo e ele alerta, né, que a gente tem dispositivos da inteligência artificial muito sofisticados nas nossas mãos, só que a gente tem usado eles para muito poucas coisas, né? Então, assim, o problema disso é que a maior parte de nós vira objeto de manipulação para quem detém os nossos dados, né? Então, assim, para mim, tão importante quanto a aritmética, a linguagem, esse letramento tradicional que a gente tem que manter nas áreas, é o letramento tecnológico, né? E mesmo de código. A gente precisa entender como esses algoritmos são feitos e como eles são utilizados para a gente não ser vítima desse uso. Então, assim, a tecnologia é muito importante, ela já está nas nossas vidas, ela já nos usa, né? E isso também não é uma frase de agora, né? Platão, Dewey, citando Platão, né, dizia que você servir só aos propósitos de outrem ou só aos próprios desejos é ser igualmente escravo. Então, a gente precisa ter o conhecimento das técnicas, das literacias e dos desafios do mundo presente para a gente não ser só passivo, mas ativo nessa transformação. Agora, mexer de lugar dói, não é simples, né? Saiu recentemente, no começo do mês, uma pesquisa feita em Harvard, na graduação de Física de Harvard, eles fizeram um experimento de 16 semanas com licenciandos. 2 salas iguais, idênticas, né, do mesmo nível, com conteúdos didáticos idênticos do ensino de física. Numa sala, eles foram até o final das 16 aulas só com aulas expositivas baseadas nos materiais, e na segunda sala, a partir da 12ª semana até a 16ª, então por 4 aulas, eles usaram métodos ativos de investigação, de solucionamento de problemas, mais estruturados, do tipo PBL, né? Ensino baseado em resolução de desafios estruturados pelo professor, não desafios abertos. E aí, eles perguntaram aos estudantes, de uma sala e de outra, o que eles achavam, se eles tinham aprendido bastante ou pouco e tal. Os estudantes das aulas expositivas acharam que tinham aprendido muito mais do que os que tinham tido experiências mão na massa. Porém, quando eles compararam os resultados cognitivos finais, nas 2 salas iguais, os que tiveram mão na massa tiveram uma resposta 30% melhor, do ponto de vista cognitivo, né? Então, assim, os próprios estudantes achavam que a aula expositiva era um método melhor. E aí eles vão discutir esse resultado. Mas por quê? Por que a aula expositiva foi avaliada como melhor? Uma das hipóteses, não está totalmente concluído, é que justamente esse jovem de hoje, hiperconectado, ele tem um pouco mais de preguiça mesmo. Quando ele tem que sair da posição passiva ou do clique rápido, ele se inquieta e ele não quer fazer isso a priori. Porém, tem uma segunda turma que está discutindo que, se você trabalha com os estudantes a importância dessa experiência e o resultado efetivo, como é maior a aprendizagem quando você experimenta de diferentes jeitos, com a atenção sendo mobilizada de diferentes modos, a memória, a atenção, a colaboração, que você aprende mais. Então, é preciso também teorizar com os próprios estudantes a necessidade de mudar os meios para atingir outros fins. Então, não basta decorar o conteúdo e ter um resultado cognitivo. Você tem que mobilizar aquilo como um saber, um conhecimento transferível para a vida. E se você quer memórias de longa duração transferíveis para a vida, que é isso que as competências gerais propõem, os métodos expositivos condutivistas tradicionais não dão conta. Eles vão ser facilmente esquecidos em poucos meses. Então, a gente precisa ter outras metodologias, outras formas de comunicação e colaboração que facilitem esse transporte do que se aprende na escola para a vida. É uma perspectiva da autoria, né, Júlia? Né? Trazer o aluno também para esse papel de autor. Nós, educadores, a gente tem dificuldade de se reconhecer como autor, né, gente? E nós somos autores. E ainda vou puxar
para o Design Thinking, nós somos potenciais designers todos os dias. Né? A gente é designer de projeto, de currículo, de estratégia, a gente faz isso a todo momento. Né? A gente precisa começar a se reconhecer nesse papel. Né? A pesquisa TIC Educação traz esses elementos muito fortes. A gente produz muito, a gente aprende principalmente com os nossos pares, e esse dado ele é super relevante, né, nessa troca com quem está do nosso lado, mas a gente compartilha pouco as nossas práticas, tanto as que deram certo quanto as que não deram. Então, a gente tem que começar a mirar um pouquinho para isso. Né? Essa perspectiva da autoria coletiva, professores e alunos construírem juntos. Né? No fim das contas, quando a gente está falando das metodologias ativas, a gente está falando quais são as estratégias que eu, professor, enquanto mediador da minha sala de aula, vou proporcionar aos meus estudantes para que eles criem, para que eles sejam autores do seu processo. Engraçado, né, esse debate sobre tecnologia em sala de aula. Eu me lembrei de uma história aqui, eu vou contar rapidamente. Eu também dou aula na nossa escola de negócios para MBA. E um dia eu saí de São Paulo e fui dar uma aula em Campinas para uma pós-graduação. Então, imagina, não tinha ninguém mais jovem do que 25 anos, 25, 35 anos. E eu estou lá, tranquilo, dando minha aula expositiva, né, tal. E aí, daqui a pouco, olha, tem um aluno no celular. Eu tinha acabado de mencionar um autor de uns estudos e tal, da pesquisa de tendência, e eu tinha falado ali no meu discurso, falei, pois é, esse cara aqui é muito bacana, recomendo para vocês, nem sei se ele está vivo e tal, e continuei dando minha aula, daqui a pouco eu olho, tem um aluno no celular. Eu já lancei aquele olhar fulminante para ele, e falei, olha, a falta de respeito, eu comigo mesmo, né? Pô, eu saio de 6 horas da manhã de São Paulo para vir dar aula aqui, e o cidadão no celular. Tal. E continuei dando a minha aula, mas literalmente contrariado. Daqui a pouco, quem levanta a mão para pedir a palavra? Ele. Aí eu falei, mas é muita petulância, né? O cara fica no celular falar. E eu olhei para ele assim, literalmente. Eu falei, pois não, já bravo, assim, pois não. Ele falou, professor, eu estava pesquisando aqui, o senhor falou que não sabia se o Paco Underhill estava vivo. Olha, ele está vivo, ele tem... E eu fui encolhendo assim, né? De vergonha. Gente, ele começou a me falar, não, o Paco está vivo, já lançou outro livro, não sei o quê. Eu falei, caraca... Aquele menino ali estava mais na minha aula do que a outra que estava sentada na primeira fila, com cara de Barbie na caixa, né, como eu contei, olhando para mim. Ele estava mais... Então, assim, falar de educação na próxima década sem tecnologia, na minha visão, é falar de futebol sem bola. Não existe. Não existe. O celular... nós temos mais celular no Brasil do que gente. Vocês viram a última pesquisa, 210 milhões de pessoas, 220 milhões de celular. Não tem jeito. O Google Glass do Google não saiu na primeira, mas daqui a pouco vai chegar. Já tem uma empresa nos Estados Unidos, a Hanson Robotics, tentando colocar todo esse aparato tecnológico em lentes de contato. Pelo amor de Deus, o que a gente vai fazer? A discussão está errada, não é se devemos ou não trazer o celular para a sala de aula, é como fazer isso. Então, escola aqui em São Paulo, recomendo, não sei se tem algum colega de lá, eu fui conhecer, eu passei um dia, conheci esse projeto a fundo, Colégio Mobile, na Vila Madalena, os meninos começam a usar telefone celular, eles usam uma plataforma que a gente usa também na escola, o Canvas LMS, eles começam com 11 anos, 6º ano do Fundamental 2, e nem por isso a escola deixou de ranquear entre as 3 melhores do Enem, tal. Então, assim, como é que se chamam as startups de educação? Como é o nome delas hoje? Que a gente ouve todo dia. EdTechs, todas. Sabe quantas são? Só catalogadas, devidamente inscritas na Associação Brasileira de Startup, 390 startups. 390 startups em educação hoje. Gente, são 390 garagens com pessoas pensando em soluções inovadoras para a educação. Nós precisamos, como educadores, como gestores, mantenedores, a gente precisa ficar atento a isso. Senão, nós seremos vítimas, assim como foram outras organizações, outros setores que não inovaram, e aí veio alguém de fora e inovou. Então, a tecnologia está para a educação, repito, como a bola está para o futebol. Não vai dar mais na próxima. E outra, a gente tem que ver o lado bom. O que a tecnologia pode trazer que, sem tecnologia, a gente não conseguia customizar. A gente não conseguia, no mesmo espaço físico, alunos tendo trilhas de conhecimento diferente. Com tecnologia dá. Com gamificação dá, com inteligência artificial dá. Isso é lindo, é maravilhoso. A gente precisa, de novo, se juntar, entrar nessa dança e parar de achar que a gente vai perder poder por causa da tecnologia. Muito pelo contrário, nós vamos ganhar mais poder usando a tecnologia para acelerar o processo de desenvolvimento e fazer aquilo que a gente não conseguia fazer sem ela. Queria complementar que... Bom, faz parte desse mundo da era do conhecimento hiperconectado, de problemas complexos, né, vendo de novo o copo meio cheio,
é a ideia, né, do movimento maker, o mão na massa, das tecnologias da robótica sendo difundidos. E isso tem também, de novo, um lado novidadeiro, né, de aparecer como muito interessante, a robótica, o Lego e tal. Mas o lado mais interessante disso, pensando na escola pública, é que agora a gente também pode, de verdade, a partir da BNCC, falando das competências gerais, a gente colocando os conteúdos curriculares não valendo por si mesmos, mas a serviço do desenvolvimento dessas competências, a gente tem uma grande oportunidade, que é que problema do mundo eu quero resolver. Então, a gente pode, de verdade, ter os estudantes e os professores olhando para o território, olhando para a escola e pensando o que eu quero fazer, que eu posso fazer para transformar algo que está aqui. Porque uma das grandes ideias com as competências gerais é desenvolver pensamento sistêmico, né? Então, a gente está num mundo complicado, que a gente tem que ter, justamente, uma concepção, uma visão sistêmica de um mundo complexo, aprender a trabalhar em pares, porque ninguém vai resolver nenhum dos problemas do mundo sozinho, e é por isso, como a Cláudia colocou de manhã, né, os ODS, o 17º Objetivo do Desenvolvimento Sustentável são as parcerias, porque nenhum dos outros problemas se resolve sozinho. Então, a gente pode, olhando para esse mundo complexo, aprender a propor soluções e a fazer novas sínteses. Essa que é a grande missão, né, da educação. E aí, um espaço maker deveria servir exatamente para isso. Então, é uma coisa que o professor Paulo Blickenstein sempre fala, né, de não cair na síndrome do chaveirinho, de pegar uma mega cortadora laser, uma impressora 3D e fazer um chaveirinho. A gente tem uma mega impressora 3D, um cortador a laser. São Paulo tem 12 Fab Labs livres públicos, né, para isso. E o que a gente pode fazer de incrível que vai transformar a cidade? Desde redesenho das praças, redesenho dos brinquedos, a criar objetos, né, cadeiras, criar objetos adaptados ao corpo para quem tem alguma deficiência, enfim. A gente tem o mundo inteiro como possibilidade. Então, assim, também querendo olhar pelo lado positivo da tecnologia, a nossa grande oportunidade é que grande problema a gente quer resolver, né? E tenho certeza que o pessoal do prêmio vai ter resolvido um bocado desses problemas para nos contar. Marcelo, eu queria só pedir um complemento da sua fala. Você citou a Mobile, que sem dúvida é uma experiência relevante, para ser levado como exemplo. Eu conheço, já vi o que eles fazem lá, é impressionante, mas não é a realidade nas escolas, né? Acesso à internet precário, equipamentos, tanto da escola quanto o que os alunos têm. O que dessa experiência da Mobile e de outras escolas que fazem uso da tecnologia nesse nível, que para o Brasil é elevadíssimo, o que dessas experiências a gente consegue levar para quem está em escolas que não têm as mesmas condições? Ótima pergunta, uma oportunidade, inclusive, de dizer que, às vezes, nos momentos de maior escassez, se a gente voltar na história da humanidade, os momentos mais difíceis, de maior escassez, foram os momentos de grandes surgimentos, né? Então, a gente sabe que a realidade de uma escola que está em Moema, que tem mensalidades que chegam a R$5.000, não é a realidade de 99,9% das escolas. Incomodados com isso, a gente... bom, primeiro, vamos ver, o aparato tecnológico, o próprio Canvas, que é usado na Mobile, ele tem uma versão free for teachers. Eu conheço, porque a gente usa o software lá, acho o trabalho maravilhoso. Mas, tá bom, não quero usar esse sistema. Tem inúmeros sistemas, o próprio Google Classroom está aí, acessível a muitas escolas. Mas, independente da tecnologia, nós lançamos, 3 anos atrás, um desafio junto com o Porvir, uma organização aqui de São Paulo, eu acredito que todos o conhecem, já ouviram falar, uma ONG que se dedica à inovação e educação. Então, nossa conversa sempre foi muito próxima. A gente lançou, nacionalmente, um chamado Desafio Diário de Inovações. Nós recebemos, na primeira edição, 2 anos atrás, 2017, 200 relatos de vários estados do Brasil. O ano passado, 330, esse ano, 330. E coisas assim, de arrepiar. Desde o que ganhou o ano passado, ensino médio, um rapaz de Pacoti, no Ceará, que usou um semestre inteiro para transformar uma cidade de 300, 500 habitantes num museu a céu aberto. A que ganhou o prêmio esse ano, de Joinville, um caso maravilhoso, ensino fundamental 2, um caso de uma família de haitianos que chegou na escola. Joinville, a gente sabe, uma colonização prioritariamente alemã, né? Mas, enfim, uma família de haitianos com uma menina haitiana, refugiada, negra, pobre, caiu naquela escola e foi trucidada. Ela foi trucidada naquilo lá. E a professora viu aquilo e começou a conversar com os alunos e tal. E ela falou: Marcelo, eu me choquei quando uma aluna me disse: não, eu não falo com ela porque minha mãe falou para eu ficar longe dos haitianos.
E aí, a partir desse momento de extrema dor, de confusão e tal, ela lança uma ideia e fez durante um semestre, esse foi o prêmio vencedor do Prêmio Inovador, Educador Inovador desse ano, fez uma jornada com os alunos, fez todo um trabalho em sala de aula e depois uma caminhada com alunos e pais pelos pontos que marcaram a imigração da cidade de Joinville. E, ao final, junto com todos os alunos, qual foi a conclusão? Estou resumindo aqui, o resumo do resumo do resumo. O resumo dessa jornada, no final, foi: somos todos imigrantes. Na verdade, todo mundo que está aqui, um dia chegou aqui de algum lugar e foi assim que ela deu a solução para o problema. Então, eu acho que a tecnologia... Ela hoje está muito e vai ficar cada vez mais acessível. Nós temos iniciativas sensacionais. E também a gente não cair na ideia de que inovação é só usar tecnologia. Esses dois casos que eu citei tiveram zero de tecnologia e foram projetos que marcaram a vida de alunos, pais, comunidade, professores e tudo. Obrigado, Marcelo. Voltando um pouquinho para a formação dos educadores, tem uma pergunta aqui do André, da plateia, que eu vou juntar já com uma outra pergunta sobre o mesmo tema. Como formar a nova geração através da antiga? Os educadores que estão atualmente trabalhando, eles foram formados em outra época, com outras metodologias, né? E a gente vive um tempo de profundas transformações que atacam principalmente os mais jovens. A outra pergunta também lembra que o ensino superior ainda é muito conteudista. Eu fiz 3 anos de uma licenciatura e uma disciplina me permitiu experimentar um pouco, o resto era conteúdo. Como, então, enfrentar esse dilema, formar a nova geração a partir da geração antiga? Como a gente faz isso? É engraçado que você coloca o nós como se não fosse a gente que está aqui, né? Todos nós fomos formados dentro de uma perspectiva tradicional de ensino. Todos nós estamos aqui porque estamos buscando novas maneiras de revisitar e reviver e retransformar as nossas práticas, né? E, se a gente for pensar nas características dos profissionais do presente e do futuro, a gente pode chegar a uma conclusão que talvez seja a única verdade que a gente sabe, que a gente sempre terá que estudar daqui para frente, não importa qual seja a nossa profissão. E, a partir do momento que nós somos professores, autores, pesquisadores, designers de aprendizagem, o nome que a gente quiser dar, a gente também não pode parar, né? Isso, claro, se a nossa universidade está com alguma, não vou chamar de deficiência, né? Mas com um currículo ainda não redesenhado para as novas práticas, será que nós, enquanto estudantes, que estamos vivendo em outros contextos, participando de eventos, tendo experiências, né, se a gente conseguir constituir mais essa horizontalidade, a gente também tem que começar a ouvir, né, as pessoas. Essas oportunidades de conversa, como a gente está tendo aqui, né, mas como a Júlia bem pontuou, né, a gente vai falar mais do que vocês, mas como que a gente poderia melhorar isso? E quem já está no mercado de trabalho, né, hoje, um professor que está há 10 anos, por exemplo, de formado, se a gente for analisar o cenário de 10 anos atrás, mudou tudo em relação à tecnologia, ao acesso, como o Marcelo bem colocou, né? Hoje a gente tem algumas tecnologias que estão à disposição de todo mundo para a gente usar, e como a Júlia bem lembrou, todas as nossas escolhas elas têm que ser conscientes. Tem muita coisa, realmente, hoje que é gratuita, mas acho que vale muito a pena ver a fala do professor, que está aqui no Brasil essa semana, porque ele coloca muito bem, né? Nós somos o produto hoje. Né, os dados que a gente proporciona para as empresas, eles estão sendo analisados. E quando o Marcelo traz também essa perspectiva das EdTechs, elas estão estudando tudo isso. Qual é o comportamento da escola, qual que é a deficiência hoje, né, porque os serviços eles surgem para suprir alguma coisa que a gente precisa. Então, quando a gente escolhe, a gente também não pode ser exatamente inocente. A gente tem que entender todas as perspectivas que tem essa escolha e deixá-las transparentes. Então, o desafio é enorme, né, de fato. Mas a gente precisa se inspirar nas práticas de quem está do nosso lado, porque tem gente se mexendo, né? As coisas estão acontecendo. Então, mesmo temos escolas particulares que têm um nível hoje de aparato tecnológico na sua escola que é muito alto, outras também particulares menor,
Temos escolas públicas que têm muita coisa acontecendo, algumas redes que estão investindo, outras ainda não, mas quando a gente fala em tecnologia, a gente pode pensar, claro, a tecnologia digital ela impulsiona a comunicação, a quebrar barreiras, mas existem outros tipos também que a gente pode se apoiar, que é o que tem à nossa disposição hoje. A gente não pode deixar de se mexer porque eu não tenho 20 computadores na minha escola ou porque a internet não funciona, né? Eu já tive a experiência de trabalhar em escolas públicas de periferia no começo da minha carreira. Todos os meus alunos tinham celular na época. Então, a gente conseguia fazer as coisas acontecerem com pouco que a gente tinha, com muita criatividade, com muita conversa. Então, se a gente não abre a escuta, fica difícil também progredir juntos. Eu acho que o caminho é muito esse, é muito do encontro, de fazer redes de redes. E a gente tem ainda que aproveitar as redes públicas que a gente tem, antes que elas sejam privatizadas, né, ou acabadas, enfim. A gente tem em educação os CONANES, as Conferências Nacionais de Educação, que são espaços de interação, inovação, né? Tem o Movimento de Inovação da Educação, que foi uma atualização da iniciativa da Helena Singer no MEC, de reconhecer os espaços inovadores no Brasil inteiro, porque, sim, no Brasil inteiro, em múltiplos territórios, em múltiplas formas de escola acontecer no nosso território, a gente tem muita coisa inovadora, às vezes com tecnologia digital, às vezes com tecnologia digital de ponta, né? Com outras formas de fazer tecnologia à mão na massa, que não no digital. E o movimento de inovação na educação é justamente uma rede de redes de inovação que mostra inovações na gestão, inovações nas metodologias, inovação nas comunicações. Então, a gente tem que se conectar. Sociedade civil conectada, escola conectada, professores fazendo práticas para compartilhar. Mais que nunca, a gente precisa reconhecer esse papel ativo, né, do professor como autor, como intelectual, que pode propor, como dizia a mesa anterior, né, de Fundamentos da Educação, os grandes problemas que ajudam a desinquietar os estudantes ou mantê-los inquietos, mas canalizando todo o seu potencial cognitivo, afetivo, cultural, para fazer coisas interessantes para si e para o mundo, né? Então, mais do que nunca, é o momento da gente se conectar, reconhecer o que já é feito e conectar com outras redes que existem também no mundo. Então, aproveitar as redes de redes abertas para a gente não se sentir sozinho, porque esse é o lado bom da tecnologia, né? A gente agora pode entrar em contato. Aprendi com o professor Ladislau Dalbor, semana passada, que a China fez o CORE, que é o China Open Resources for Education, que é uma rede de colaboração de recursos educacionais em chinês, mas eu entrei lá, pus o traduzir a página, né, automático, porque o Google fez isso para a gente. Então, a gente começa a navegar num sistema de comunicação educacional da China, que está acessando todo mundo da Ásia, que, para mim, ainda é bastante desconhecido, e que, de repente, por um clique, está traduzido para o português, e eu começo a navegar, ou em português ou em inglês. Então, vamos usar a tecnologia porque ela, de verdade, pode ter de potencialmente transformador, né? Que é essa conexão, essa colaboração. Eu acho assim que, infelizmente ou felizmente, a educação não é um automóvel que você consegue dar um cavalo de pau e virar 180 graus. Né? Educação é um Titanic, e não se dá cavalo de pau em Titanic. Infelizmente, as mudanças são lentas, mas tem um movimento. Né? Se a gente olhar para tudo isso que está acontecendo, eventos como esse, prêmios e essas iniciativas todas, tem um movimento. Repito, não na velocidade que a gente gostaria. A gente gostaria de virar uma chave e tal. Eu vejo esses debates políticos, reforma da Previdência, reforma política, reforma disso, reforma... Vou ficar feliz quando eu olhar. Nós estamos precisando de uma reforma da educação no Brasil. Eu acho que no dia que a reforma da educação entrar na pauta, e ela tem que ser de A a Z. Né? Nosso grande Edgar Morin tinha uma das frases que eu mais gosto dele, é preciso educar os educadores. Então, tem uma fase de transição, tem uma geração que foi formada de um jeito, que está formando uma geração que precisa formar de outro. Isso é um conflito natural, mas isso vai passar também, né? Não adianta. Então, eu vejo, às vezes, educadores pelo Brasil criticando as novas gerações, e eu montei até uma listinha de falácias, né, de críticas que, na minha visão, são falaciosas, que, às vezes, a gente gostaria que eles fossem como nós, mas eles não são como nós. E se a gente parar para pensar, né, essa geração que está vindo aí vai ter que resolver problemas que fomos nós que causamos. Né? Então, não adianta ficar criticando, nós temos que ajudá-los e empoderá-los. Agora, não é simples. A gente tem um sistema muito regulamentado. Olha,
eu recebi uma comissão do Ministério da Educação para autorizar um curso de graduação, e vocês, essa situação, assim, para mim, foi a das mais inusitadas de todas. Nós tínhamos colocado na grade curricular de um curso de graduação uma disciplina no penúltimo semestre chamada Tópicos Emergentes, e não tinha ementa, não tinha ementa. E aí chegam os 3 avaliadores, enfim, e, professor, cadê a ementa dessa disciplina? Eu falei, professor, como está escrito aqui, essa disciplina, quem entrar no curso agora vai fazê-la daqui a 3 anos e meio. Qual que é a ideia? Daqui a 3 anos e meio, o tema que estiver na ordem do dia, se for inteligência artificial, se for cyberataque, se for segurança, o que for, vai ser discutido. Não, mas eu quero uma ementa. Eu falei, mas professor, a disciplina, inclusive, chama Tópicos Emergentes, para a gente tratar Não, mas eu quero uma ementa, senão não autorizo o seu curso. Então, infelizmente, a gente ainda tem essas mentalidades, né? Tem um filme passando lá fora, mas tem pessoas que estão enxergando um outro filme. Mas esse é um processo natural, seja por resistência, seja por falta de informação. Então, quanto mais a gente puder disseminar o que está acontecendo, não foi do dia para a noite em nenhum lugar do mundo. A Coreia do Sul não virou o que virou em uma década, foi um projeto de 3 décadas. Comecem a prestar atenção agora num país que ninguém dava bola, mas que é um dos países que colocou a educação na ponta da flecha e que está fazendo uma revolução, um dos países que mais cresce na Europa, que é a Irlanda. Em breve, nós falaremos da Irlanda, como a gente fala hoje de um Canadá, como a gente fala hoje. Então, aqui no Brasil, repito, está faltando cair a ficha na cabeça de algumas pessoas que tem um poder de influência grande. Mas isso vai acontecer, é inevitável, e eu acho que esse processo de formação de professores, naturalmente, à medida que eu fico muito feliz quando nas pós-graduações, de vez em quando, chegam os relatos, né? Então, eu voltei para a minha escola, falei com o meu coordenador, e ele me autorizou a fazer uma coisa diferente. Então, não se solta uma bomba atômica da educação e se constrói. É um trabalho de formiguinha, mudando aqui, mudando ali, se convence é quase uma evangelização. Eu acho que ela está em curso no Brasil e ela se conclui até o final da próxima década, não tenho a menor dúvida. Bom, vou passar para uma próxima pergunta da plateia, então. A Júlia vai ter que se preparar aí. A pergunta é a seguinte: há uma tendência da demonização das aulas expositivas. Contudo, todos vocês, nós aqui, fomos formados por elas. Não há uma defesa excessiva das metodologias ativas como salvadoras da educação? Quer que eu comece? Eu quero que você comece. Não demonizo a aula expositiva. Gente, pelo contrário, é a clareza do propósito educativo. A aula expositiva não serve para tudo, assim como a metodologia ativa não serve para tudo. Tudo depende do propósito. Não tem como você entender um bom argumento filosófico, não tem como você entender o pensamento de um filósofo só por metodologia ativa. Você precisa ser exposto a alguém que estudou profundamente esse filósofo e que saiba remontar esse argumento. E, de preferência, que depois ponha isso em movimento num debate de ideias, de diferentes interpretações sobre o pensamento daquele autor. A filosofia é fundamental, a sociologia é fundamental. Vários pensadores de todas as áreas, da economia, da pedagogia, precisam ter apresentações teóricas consistentes com o tamanho da sua obra e do seu pensamento para a gente entrar em contato com a construção daquela teoria humana. Então, para isso, a aula expositiva serve muito. E um estudo teórico, quando, por exemplo, eu quero entender melhor o que Sócrates tinha a dizer, eu quero estudar o diálogo platônico. Se eu me coloco isso como um propósito, e eu me debruço sobre um texto filosófico teórico, a mesma coisa vale para a física quântica, a mesma coisa vale para a robótica. Se eu me proponho intensamente a um estudo teórico, isso é super ativo. Então, ativo é quando eu estou de verdade engajado na construção de sentido. Isso pode ser feito individualmente, pode ser feito em pares, pode ser feito no coletivo. As estratégias podem ser as mais diversas. Agora, o monopólio da exposição monocultural, monointerpretativa por parte de um professor, isto está, sim, felizmente, sendo criticado como opção predominante. Ela tem que caber no que for aspecto teórico argumentativo daquele tópico. Ponto. Agora, o que não for, o que for resolução de problemas, o que for criação e invenção, merece outras formas de interação do que não a aula expositiva. Então, de novo, eu não estou jogando fora a aula expositiva, mas a gente tem que sabê-la usar com parcimônia e adequação ao objeto.
Alguém quer fazer alguma? Eu quero. Você citou o Harari, né, que está aqui no Brasil, teve no Expo Management, estava no Roda Viva, sensacional, adoro os 3 livros dele. Ele nos conta, né, principalmente no primeiro, no Sapiens, que o mundo vive de narrativas, né? E é muito interessante. Se a gente parar para pensar, todas as narrativas extremistas, elas conseguem até angariar alguns adeptos, mas elas não se sustentam. Os extremos são, por definição, burros, com perdão da palavra. A extrema esquerda não deu certo em lugar nenhum do mundo, a extrema direita não deu certo em lugar nenhum do mundo. Então, esses modismos, uma década atrás, passou dos 50, você não serve mais para nada. Demite quem tem mais de 50, porque não serve mais para nada. Quem tem que ter nas empresas agora é aquela juventude e tal, tal, tal. Durou uma década, caiu, porque também não se sustenta. Então, hoje não se fala em outra coisa a não ser em diversidade. Diversidade de idade, de orientação sexual, religiosa e tal, nas empresas, nas equipes, em tudo. Então, assim, quem está puxando demais o pêndulo para as metodologias ativas em detrimento das aulas dispositivas também não se sustenta. No final, como você bem disse, tudo depende do objetivo daquela disciplina, ou daquele eixo de conhecimento, ou daquele curso, ou daquele momento, e você tem que fazer mão das duas. Nós vamos testar no ano que vem, não posso só contar o que a gente vai fazer. Talvez no ano que vem eu possa trazer alguns resultados. Nós estamos agora desenvolvendo uma linha de trabalho nas nossas pós-graduações, nós chamamos de método 3. O número 3 ele é um número assim, bíblico, né? Utilizado como referencial para muitas coisas em várias dimensões da vida. Então, nós vamos fazer um teste agora em 2020, onde nós vamos tentar, em praticamente todas as nossas aulas, dividir o tempo em 3. 1/3 aula expositiva, 1/3 o uso de uma metodologia ativa qualquer, dependendo da disciplina e tal, e o último terço da aula para fazer uma grande discussão, um debate e um fechamento de novo do professor daquele negócio. Então, acredita que isso vai ser um equilíbrio para não ficar 100% usando metodologias ativas e perder a riqueza e a profundidade que uma aula expositiva bem dada pode trazer, mas, ao mesmo tempo, não ficar em aulas 100% expositivas, porque a gente sabe que isso também não funciona. Queria complementar, assim, do mesmo jeito que a tecnologia, as metodologias são metodologias. Então, assim, elas são meios, elas não são fim em si mesmas. Então, a questão é, qual é a finalidade? A gente quer desenvolver plenamente estudante, né? A gente trabalha com a ideia de desenvolvimento integral, então, desenvolver cognitiva, física, cultural, social e politicamente, para dar conta desse mundo, né? E para que, no fim, ele tenha autonomia de aprender a aprender, né? De continuar aprendendo para a vida inteira. O Dewey dizia, eu adoro essa epígrafe, né? Para tudo que eu faço, assim, a atitude mais importante a ser formada na escola é a atitude de querer continuar a aprender. O Harari falou isso, né? O que a gente tem certeza da educação para as décadas que virão, que a gente nem sabe o que serão, é que a gente precisará aprender a ser flexível. A gente terá que aprender a se reinventar, a aprender outras profissões, a aprender o que não sabe, a correr atrás do que não sabe, né? Então, se a gente pensar que as metodologias são um meio para isso, e não um fim em si mesmo, talvez fica mais fácil. Então, tem horas que vai ser o teórico, que vai ser o expositivo, tem horas que é o mão na massa, tem horas que é o colaborativo, tem horas que é o grupo com um tema dirigido pelo professor, né? Desafio dirigido pelo professor, tem horas que é criação aberta. Então, a gente tem que ter flexibilidade. Então, nenhuma fórmula pronta me parece adequada. Tem que sempre ser 1/3, 1/3, 1/3, tem que sempre fazer isso. O kit básico é esse? Depende. A gente está falando de que estudantes? Em que território? Com quais necessidades? Você começa a dar aula num lugar e a primeira coisa que você tem que olhar é qual que é a situação desses estudantes, o que eles sabem, o que eles não sabem, o que eles desejam. Então, a escuta é a primeira coisa. O diagnóstico das aprendizagens é a segunda coisa. E daí para frente, são os usos adequados das metodologias e das formas de fazer aprendizagem visível, registro de processos de aprendizagem, que vai decidindo qual é o melhor caminho tomar, né? Fórmulas prontas realmente não funcionam. Mais uma pergunta da plateia, da Sol Petrosino. Ela diz assim, trabalhar com metodologias ativas demanda mais tempo. Imagina que até porque pela troca que o professor tem que fazer, está acostumado a fazer uma coisa e tem que buscar referência para fazer ali um conjunto diferente de coisas. Como ajudar o professor a gerenciar o tempo dentro das limitações impostas pela organização escolar, né?
Acho que isso passa pelo desenho do próprio projeto, da própria aula, né? Se a gente pensar ainda nessa perspectiva de componentes curriculares, ainda sem a interdisciplinaridade, que a busca também está um pouco nisso, a gente pode ter essa convivência de metodologias que a Júlia traz, né, num desenho de projeto que é para um assunto específico. Tudo bem, você tem 3 aulas para isso, como é que eu vou desenhar os meus 150 minutos? Talvez o nosso foco seja levantar o desafio, eu tenho esse tempo, como é que eu posso trabalhar nesse tempo, distribuindo, aí sim, o professor como um mediador, como um design da aprendizagem, e a sua experiência profissional, né, todo o seu repertório, ele vai conseguir estipular alguns caminhos para ajudar o estudante a se desenvolver e aprender aquele conteúdo que ele deseja ou cumprir com aquele objetivo da aula. Eu acredito que é bem importante redesenhar tempos e espaços, né? É fundamental que as escolas se repensem, não dá para fazer diferente no mesmo. Assim, é muito difícil, é contracultural demais, né? Então, assim, eu vejo que é cada vez mais, de novo, um conjunto de professores repensando pela oportunidade formativa. A BNCC traz vários problemas, mas ela traz essa oportunidade formativa. Como a gente faz para desenvolver integralmente nossos estudantes nessas competências gerais? A resposta coletiva a isso vai ter que achar uma nova gestão de currículo, então, tempos, espaços, formas de docência. É totalmente possível, pela nossa LDB, a gente ter codocência, a gente ter tutoria, a gente ter monitoria, a gente ter agrupamentos que não são só por série. Isso já está posto desde 1996. A BNCC reforça isso, né? E, ao mesmo tempo que a gente tem que ter uma nova gestão curricular, a gente tem que ter uma nova gestão das aprendizagens, e aí sim as metodologias ativas. Mas uma depende da outra. Se o professor quer, sozinho, fazer completamente diferente, ele vai conseguir um pouco. Porque em 50 minutos é muito difícil a gente realmente pintar, bordar, mexer a sala, né? Ver os estudantes, ainda tem que fazer chamada, olhar a lição de casa, todas as rotinas que normalmente se faz em 50 minutos com metodologias ativas é impossível. Então, sozinho pode-se fazer muita coisa já, mas quando a gente faz em grupo, aí a gente está criando uma outra cultura escolar. Para criar uma outra cultura tem que ser no coletivo. E, para mim, é premissa, repensar tempos e espaços no coletivo. Em 2017, nós rodamos 100 grupos de foco, com alunos de 7 a 20 anos, pais e professores. E foi um ano marcante. Todo o resultado dessa pesquisa foi publicada num livro que a gente lançou no ano passado, chamado Inovação em Sala de Aula. E as conclusões são muito interessantes e tocam essa pergunta. A gente sentava nesses grupos de 10 a 15 pessoas, então eram grupos separados, alunos, pais e professores, e a gente perguntava, o que mais lhe incomoda? Como você desenharia a escola do futuro e como é que seria o professor do futuro? Só para listar, o mais interessante que nos surpreendeu foi um desejo, quando a gente perguntava para professores qual seria a escola ideal do futuro, como seria o professor do futuro, um dos pontos que mais apareceu na pesquisa, eles gostariam de trabalhar num lugar só. Porque professor hoje, eu acho que qualquer professor que perdeu emprego hoje pode arrumar um emprego no Cirque du Soleil. Porque é malabarista, ou bicho para correr para cá e para lá. Então tem que dar 2 aulas numa escola, 2 na outra, e sai de uma para outra, tal, para compor salário, né? Porque numa escola só tem 3 aulas, na outra tem 5, na outra tem 10, na outra tem 12. Então, assim, os professores adorariam chegar numa escola, ter uma mesa, ter um ambiente para ficar ali, se envolver. Eu acho que esse é um caminho que a gente vai dar naturalmente, à medida que a educação for evoluindo em qualidade aqui no Brasil. Eu acho que esse vai ser um caminho natural, né? Porque esse vínculo do professor com 5 escolas ao mesmo tempo, ele é péssimo sob todos os aspectos, de desgaste físico, a remuneração, a custos, a envolvimento e a engajamento, conhecer o aluno, enfim. Então, acho que esse vai ser um dos caminhos para resolver essa questão que foi levantada. Eu queria aproveitar e fazer um momento propaganda, né, que o Centro de Referências em Educação Integral tem, justamente, ele é um centro, né, de referências, e ele divulga várias iniciativas, metodologias e casos, né, inclusive de redesenho de currículo na educação integral.
Então, educaçãointegral.org.br, e dentro do menuzinho tem todos os especiais que a gente tem feito. E esse ano a gente lançou o Currículo na Educação Integral, que é justamente uma discussão de como refazer o redesenho do currículo à luz da BNCC. Então, o que é a gestão curricular e o que é a gestão das aprendizagens que o professor pode fazer. Então, é um caminho público, né, que está aí aberto, gratuito para ser usado, e tem todo um itinerário formativo de como fazer essa discussão na rede ou na escola, né? Então, tem um passo a passo de fundamentos, né, desenvolvimento e consolidação de um novo currículo, porque é o ano da oportunidade, né? A gente pode se perguntar coletivamente por quê, para quê, como, onde, quando, ensinar e avaliar o que precisa ser feito agora à luz da BNCC. Mais uma pergunta da plateia. A Carolina, ela é professora de Formosa, em Goiás. Ela pergunta se vocês acreditam que a resistência a mudanças dentro do ambiente escolar é um fator que barra a implementação das metodologias ativas. Como lidar com essa resistência a mudanças? Ele ainda existe? Qual é o status disso? Sim, é a resistência. Eu gosto de dizer assim que quem assistiu Hamlet de Shakespeare sabe que acho que o ser humano foi descoberto ali, né? O homem, Deus pode até ter inventado, mas o ser humano foi descoberto ali. Nós somos resistentes à mudança. Não é fácil mudar, gasta energia, dói, para quê, né? Então, esse é um sentimento humano, a gente não tem que ter vergonha de falar nisso. Quem aqui já não teve uma dificuldade de mudar um hábito, uma atitude, uma prática e tal? O mais fácil é você continuar fazendo. Agora, eu comecei minha fala bem na minha apresentação, dizendo que uma das palavras que eu mais admiro hoje, procuro prestar atenção, toda vez que alguém me fala uma coisa e vem aquele sentimento humano de olhar assim, isso é óbvio. Eu estou me reeducando para dizer, mas espera um pouquinho, é óbvio, mas eu estou fazendo? Não é? Eu acho que o termo óbvio é um que, se a gente fosse ao dicionário, ele poderia se autodefinir, né? Óbvio, 2 pontos, aquilo que é óbvio. Ninguém ia se assustar. Mas eu prefiro ficar com a frase da Clarice Lispector, que ela diz o seguinte, o óbvio é a verdade mais difícil de se enxergar. Né? Então, qual é a verdade que está mais difícil de se enxergar hoje na educação? E ela tem promovido essa resistência. A frase é a seguinte, abre aspas, o que nos trouxe até aqui não nos levará ao futuro. O que nos trouxe até aqui não nos levará ao futuro, o momento histórico é outro. Então, o papel do professor, do educador, do mantenedor, do gestor, vai ser redefinido, sim, por bem ou por mal. E não é porque alguém baixou um decreto lá em cima e falou tem que mudar, é porque o mundo mudou. O papel do médico mudou nos últimos... Quando eu fiz minha faculdade, eu fui parar na engenharia porque eu gostava de física, química e matemática. Quem foi parar na medicina porque gostava de biologia e tal, você falasse lá naquela época, quase 3 décadas atrás, que um médico tinha que entender de tecnologia, ou um engenheiro tinha que entender um pouco de medicina, você apanhava na rua. Hoje, uma das maiores diretrizes das carreiras do futuro é o que está se chamando de fusão de disciplinas antagônicas. O que é um médico hoje que não entende um pouco de tecnologia? Não existe mais. Então, assim, todas as carreiras, não é nossa de professor. A gente quer falar, logo agora, na minha vez, logo agora. Não é. Todas as carreiras estão mudando, todas estão mudando. Eu faço, em média, 40 palestras gratuitas por ano em escolas de ensino médio. Rodo o Brasil. Uma palestrinha que eu preparei chamada As Profissões do Futuro e o Futuro das Profissões. Eu rodo o Brasil inteiro. Nós temos um relatório na escola com 50 profissões do futuro. 30 delas não tem nem faculdade hoje. Tem carreiras que vão surgir que a gente nem sabe. Aí você pega um menino que está no 3º ano do ensino médio, escolhendo carreira hoje, é uma loucura. É uma loucura. Né? Sem contar que o portfólio de cursos superiores se expandiu para caramba. Da minha época tinham 7 engenharias, hoje tem 34. Então, vai estudar o que hoje? Né? Então, esse conceito que você citou de aprendizado para a vida, o chamado lifelong learning, é mandatório. Agora, é difícil mudar, é resistente. Então, por isso, é um trabalho de evangelização. A gente precisa contar nos 4 cantos do mundo da educação, dizer, o que nos trouxe até aqui não nos leva ao futuro. O mundo mudou, o aluno mudou, o pai mudou, o mundo do trabalho mudou. As empresas estão criando universidades corporativas. Agora me diga o que uma Unilever, que tinha que estar fazendo sabão em pó, pega um prédio e constrói uma universidade corporativa. Sabe por quê?
E assim, eu tô dando um tapa agora na minha cara também. Isso é um tapa na nossa cara. Sabe o que eles estão dizendo? Vocês não estão formando, vou formar eu. O último relatório chamado Futuro do Trabalho, do Fórum Econômico Mundial, recomendo a leitura, The Future of Jobs, publicado há menos de um ano, mostrou as 10 competências que mais vão ser valorizadas na próxima década. 7 são competências socioemocionais. E a gente ensinando... Eu dei uma entrevista recentemente para um jornal em Campinas, e eu dizendo, a repórter me olhando com aquela cara assim, eu falei, olha, a galera está chegando no mercado de trabalho sabendo resolver equação, sabendo o que é uma mitocôndria, sabendo quem foi o rei de Portugal em 1810, mas não sabe trabalhar em equipe, não tem resiliência, não colabora, comete assédio moral, assédio sexual. E 90% dos profissionais hoje são contratados por competências técnicas e demitidos por competências comportamentais. Pesquisa do ano passado, entrevista com 350 diretores de RH. Então, assim, realmente nós estamos precisando dar um Ctrl-Alt-Del nas nossas verdades absolutas e incorporar essa verdade. O que nos trouxe até aqui não vai nos levar ao futuro. Precisamos mudar. Eu concordo com o diagnóstico, né? E assim, vejo que na educação, principalmente em política pública, é difícil inovar. Então, assim, a gente tem que fazer um composto de 3 componentes, né? Reforma, inovação e mudança. A mudança está vindo, ela já nos atropelou, né? Ela está nos atropelando como sociedade. A reforma está vindo tardia, é uma lei, né? A BNCC é uma orientação legal para a mudança curricular, mas ela é insuficiente para, de verdade, mudar comportamentos. Para isso, a gente tem que inovar. Então, arenas e redes qualificadas como o do movimento da renovação na educação é importante exatamente para tornar visível os critérios de inovação, de eficiência, de mudança que vão, de verdade, mudar comportamentos. E também já é muito estudado isso. Assim, para todas as inovações, a gente tem quase que uma gaussiana clássica. 20% se vê naquela mudança, começa a navegar, fala, ufa, chegou a minha vez, agora eu vou conseguir mudar. Você tem outros 20% que, em geral, sempre resistem, que são aqueles que já estavam acomodados, que não querem, que estão se sentindo questionados. E aí você tem aquele meião lá, né, dos 60%, que a gente consegue ir levando por experimentação, ampliação de repertório, contato com inovações, que aos poucos vão mudando e vão entrando para dentro da causa, né? Então, a gente tem que ir contagiando e trazendo evidências do que funciona. Então, acho que é muito importante a gente também não sair fazendo por fazer ou indo no modismo novidadeiro das formas, mas refletir sobre o porquê mudar, quais formas experimentar, quando experimentar e decidir isso no coletivo. Então, quanto mais coletivo for, mais chance a gente tem de ter uma cultura de inovação que entra para dentro das escolas, que entra para dentro das instituições e é mais duradouro. Quanto mais indivíduos isolados for, mais chance tem de morrer na praia. Quanto mais coletivo for, mais consistente é, mais critérios têm que ser discutidos para ser implementado, mais sustentável fica e, portanto, tende a gerar realmente uma cultura de inovação e mudança. Isso traz luz ao papel fundamental do coordenador e da direção pedagógica também, né, gente? Porque nós somos impulsionadores também, né, desse movimento dentro das nossas instituições. Essa questão da inovação também, ela permeia a nossa mesa, a gente até falou um pouco sobre ela, né? A gente entende inovação como valor percebido, né? Então, a inovação ela só faz sentido quando ela melhora a minha vida, quando eu sinto o impacto, de fato, de algum produto, alguma plataforma, né? Aquilo realmente faz muito sentido para mim e muda a minha prática. E o Marcelo colocou uma coisa bacana, né, das velocidades. A gente fala muito da inovação, pensar fora da caixa. Às vezes, a inovação tem que acontecer dentro da caixa e ela vai ser pequenininha mesmo, porque o sistema que a gente vive, do sistema educacional, ele é quadradinho ainda, né? Às vezes, a gente dá um passinho para cá, mas aí, ao mesmo tempo, você já tem lá que lançar a nota, lançar a falta, fazer o relatório dos alunos, né? A gente não vai fugir. Isso ainda não mudou. Então, mas ainda dentro de uma perspectiva fechadinha dessa, quais são as nossas oportunidades? E uma coisa que eu vejo em relação a isso, da resistência, são quais são as conexões que a gente está criando dentro da nossa instituição, né? As possibilidades de exercer relação de fato, né? A gente fala tanto em rede social, mas na rede social presencial, como é que a gente está estabelecendo essa conversa, esse diálogo para que a coisa avance, né? Às vezes tem esse impulsionador também. Quem me estimula, me motiva, às vezes é o meu próprio colega,
né? É olhar a prática dele, ver o encantamento daqueles alunos e falar, poxa, como é que eu faço para fazer parte disso? Uma última pergunta para a gente encerrar, então. Acho que é uma pergunta que veio da plateia, mas a gente não pode deixar de fazer. Como desenvolver as metodologias ativas diante das avaliações externas, que medem os indicadores educacionais e que ainda são muito conteudistas, né? Como que a gente lida com esse impasse? É um complicador mesmo, né? E cai no que eu estava comentando agora também. E é engraçado as velocidades. A gente está falando de mudar espaço, de mudar maneiras, né, de estratégias didáticas, mas, no fim das contas, a gente ainda vai prestar o Enem do jeito que ele é hoje, a gente vai ter as provas tradicionais que a gente tem na escola, apesar que isso também já melhorou um pouco, porque hoje a gente tem outras formas de avaliação que contam, né? Mas o quanto que a gente está explorando também essa possibilidade, né? Será que às vezes a gente decide ir 70% para um lado e inovar só um pouquinho? E, de fato, a gente tem que começar a pensar também em política pública, né? O desenho da política pública para a educação. Se a gente está falando de sujeitos ativos, de pessoas que aprendem colocando a mão na massa, aprendem com o mediador, aprendem com os colegas, a gente também tem que pensar em novas formas de avaliação, né? Como que eu começo uma aula fazendo um mapeamento de tags, por exemplo, que vai aparecendo simultaneamente tudo que a gente vai completando aqui num quadro, e daí, quando termina isso, eu aplico um questionário. Será que faz sentido? Isso tem a ver com as próprias práticas que a gente estava conversando, essas escolhas, né? Quais são os elementos, desafios que eu vou trazer para o meu estudante? As coisas têm que começar a combinar, né? Não adianta a gente mudar a sala de aula, mudar o estilo de trabalho e não mudar a avaliação. E isso é dentro da escola, mas isso também, ao meu ver, é uma questão de política pública hoje. Eu entendo que esse é um campo em disputa. Eu entendo que a gente tem que justamente tensionar o debate para que as avaliações também sejam avaliações de competências gerais, que também sejam problematizadoras, que também sejam não só uma avaliação da aprendizagem, de um resultado de aprendizagem, mas que elas próprias possam ser avaliações como aprendizagem. Então, o nosso ideal no desenvolvimento integral e no século XXI é a gente ter experiências de avaliação como aprendizagem. Isso já está acontecendo, é que no Brasil ainda é muito pequeno, né? A gente está num processo incremental. Mas a gente tem o PISA como um sinalizador de uma possibilidade, então a gente tem testes que estão sendo pensados de avaliação de competência global, que justamente no próprio fazer da prova, você não tem uma coisa binária de certo e errado, mas você tem situações-problema em que o estudante tem que estar pensando é numa tomada de perspectiva. Que perspectiva assumir ou tomar num caso A ou B? Então, você tem que montar cenários complexos. Uma das avaliações que foi dada como exemplo na ABAV de 2017, que é a Associação Brasileira de Avaliação Educacional, era exatamente um caso que depois aconteceu em Mariana, que era o desabamento de uma represa em cima de uma comunidade ribeirinha, né? Então, assim, aquilo já tinha sido pensado como questão num teste de Global Competence, que era justamente você pensar que decisão tomar em relação a uma represa com risco de desabamento, levando em conta fatores econômicos, ambientais, sociais, e que você tinha que pensar um composto de variáveis para decidir cenários, A, B ou C, e justificar por quê. Então, assim, a gente já tem, de novo, como as tecnologias, para todos os problemas que a gente tem na humanidade hoje, inclusive a avaliação, a gente já tem tecnologia para fazer diferente, a gente já tem experiências sendo pilotadas para fazer diferente, a gente precisa ter uma decisão política de fazer diferente. Então, a gente pode fazer avaliação formativa, a gente pode fazer portfólios, a gente tem plataformas adaptativas que nos permitem fazer um itinerário de desenvolvimento dos estudantes em tempo real e intervir para os estudantes, para o que cada um precisa, diagnosticar onde que está a dificuldade de aprendizagem de cada um, em personalizar mesmo a aprendizagem. E a gente tem essas possibilidades de teste em larga escala muito mais desafiadores e integradores do que já é feito. Então, cabe a nós, né, pressionarmos para termos avaliações mais coerentes com essas competências que a gente quer desenvolver. Obrigado, Júlia. Marcelo. O bom de ser o último para falar é que você pode pegar os ganchos, né, e fazer a marcação. Tem uma disputa, sim, mas para mim ela já está ganha. Eu não tenho dúvidas que a agenda da humanidade nas próximas 4 décadas é uma agenda humanista. A tecnológica, a científica não vai parar, mas é uma agenda humanista.
Todo mundo está pedindo competências comportamentais, as empresas estão pedindo competências comportamentais, todos os caminhos. Quem deixar de inovar por causa de avaliações conteudistas, como são hoje, Enem, PISA e tal, vai morrer junto com elas. Enem e vestibulares não chegam à metade da próxima década, e eu estou aqui na minha tela, recomendo a leitura a todos, um documento publicado no dia 28 de outubro do ano passado, com as diretrizes da OCDE para o exame do PISA de 2021. Também vai deixar de ser conteudista. Tem aqui 2 questões nesse relatório, mostrando uma dica de como é que vai ser o exame do PISA a partir de 2021, depois de amanhã. Uma questão lá que mostra uma bicicleta amarela, e o enunciado da questão é o seguinte: sua cidade acaba de comprar 150 bicicletas para melhorar a mobilidade urbana. Proponha 3 inovações na bicicleta. Isso vai ser uma questão do PISA daqui a 2 anos, e não mais questões conteudistas para ver se o aluno sabe ou não sabe resolver uma equação. Então, não... repito, assim, a frase é forte, perdão da força aqui, mas quem deixar de inovar por causa de avaliações como são hoje, externas, morrerá junto com elas. Obrigado, Marcelo. Muito obrigado aos palestrantes. Nosso tempo terminou. Obrigado, Débora, Júlia e Marcelo, pela colaboração para a gente entender um pouquinho melhor esse tema.